paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a você que tem nos ajudado compartilhando os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Quero nesse dia também dizer para você que Deus tem uma bênção especial sobre a tua vida e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Quero trazer para vocês uma mensagem a qual Deus tem incomodado, tocado no meu coração, que está no livro de Mateus capítulo 10. Nós vamos meditar junto um pouquinho sobre essa mensagem e procurar entender a dinâmica e também as escolhas que Jesus fez aqui nesse capítulo 10. Porque, meu irmão, a humanidade hoje parece que ela gira em torno da quantidade. E essa quantidade muitas vezes não gera qualidade, não só no mundo espiritual, mas também no mundo material. Vamos ler aqui Mateus capítulo 10, do versículo 1 em diante, amém? Vamos ler. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para que o expulsassem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado também Tadeu, Simão Zelote, Judas Iscariote, aquele o qual lhe traiu. Jesus enviou esses 12 e lhe ordenou, dizendo: não irei pelo caminho das gentes, nem entrarei em cidades de samaritano, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios, de graça recebeste, de graças dai. Versículo 9. Não possuí ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu salário, ou do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, tome para vós a vossa paz. Irmãos, eu quero trazer uma pequena reflexão para vocês neste momento. E dizer para vocês que, às vezes, não é estar rodeado de pessoas que nos traz ser uma pessoa abençoada. Jesus aqui, ele como Deus e como homem, ele nos ensina um grande ensinamento. E um desses ensinamentos é que, primeiro, a gente tem que escolher as pessoas que vão estar ao nosso lado para tarefas específicas. Irmãos, às vezes nós temos muitas pessoas do nosso lado e a quantidade de pessoas ao nosso lado não define na qualidade daquilo que nós vamos executar. Jesus, ele escolheu os seus discípulos, ele enviou os seus discípulos, ele passou orientações aos seus discípulos e foram cumpridas as determinadas orientações. E em alguns momentos da caminhada de Jesus, ele nos mostra também que havia momentos que ele não estava mais com os 12. Ele tinha somente 2 ou 3 ao lado dele. Nos momentos a qual ele tinha que subir ao monte, o momento que ele tinha que orar, o momento que ele estava no momento mais íntimo, ele tinha aqueles homens que andavam com ele. Hoje na humanidade, ministerialmente falando,
Parece que isso não tem se emplacado muito na vida de alguns líderes, na vida de alguns irmãos. Tem pessoas nas igrejas que ficam até doentes porque parece que eles não conseguem acumular pessoas ao seu redor. Irmãos, irmãs e amigos, eu quero dizer para você neste dia que Deus, Ele tem para minha e para a tua vida coisas grandes. Aquilo que Deus tem proporcionado no nosso ministério é tão grande que nós temos que saber selecionar as pessoas que vão estar ao nosso lado. Porque muitas pessoas podem não entender aquilo que Deus tem na minha vida, aquilo que Deus tem na tua vida. Muitas vezes, quando nós acumulamos muita gente ao nosso redor, nós acumulamos ideias contrárias e favoráveis a nós. E muitas vezes as ideias contrárias são maiores do que as favoráveis. Então nós temos que começar a saber identificar e selecionar o tipo de pessoas que estão ao nosso lado. Observamos que Jesus, por mais que ele escolheu, por mais que ele teve ali o carinho de chamar aqueles homens para caminhar com ele, para estar com ele, esses 12 apóstolos, um o traiu. Interessante que no meio de 12, um ainda o traiu. Então isso para mim me ensina algo muito interessante nesse dia. Quanto mais pessoas ao nosso redor, mais possibilidades de sermos enganados nós teremos. Então nós temos que fazer que nem Jesus fez aqui, selecionar as pessoas, elaborar as nossas ideias, colocar os nossos projetos e caminhar com essas pessoas. A Bíblia é bem clara e nos ensina aqui que esses apóstolos eles saíram ao campo com determinações, com orientações do Mestre para executarem tarefas, a qual essas tarefas seriam de servidão para a vida todas para eles. Então que nesse dia nós venhamos aprender com Jesus e entender que muitas vezes a quantidade ela não ajuda na parte ministerial. O que ajuda na parte ministerial é você andar com pessoas que têm o mesmo direcionamento, a mesma intenção e principalmente o mesmo desejo que você tem. Não adianta, meu irmão, a gente querer estar em vários grupos. Não adianta, irmãos, você querer andar com várias pessoas, sendo que as ideias não se batem, sendo que os propósitos não se juntem, não se unam num só benefício. E o segredo da vitória de Jesus era que ele tinha na vida dele, ele tinha no ministério dele um propósito, ele tinha no ministério dele uma finalidade, que era salvar a minha e a tua vida. E às vezes nós andamos com pessoas que têm tantas finalidades na vida, que têm tantos objetivos diferentes dos nossos. E isso não nos ajuda, isso nos atrapalha. Que neste dia nós vamos fazer aqui, entender como a Bíblia nos ensina aqui, que Jesus, ele chama aqueles homens, ele passa a tarefa para aqueles homens, mas o mais interessante, que ele queria e ele conquistou esse objetivo, que esses homens fossem aqueles que transmitissem esta palavra para chegar na minha e na tua vida. Ele criou discípulos, ele criou pessoas que verdadeiramente deram continuidade ao propósito a qual Deus deu para ele. Porque, irmão, aquilo que Deus me revela, aquilo que Deus te revela, ele tem que ter uma continuidade, ele tem que ter um prosseguimento. Não adianta, meu irmão, a gente viver somente de aparência na parte ministerial. Ter amigos somente por ter. Ter pessoas ao nosso redor somente para estar ao nosso lado. A Bíblia diz e nos ensina, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Tem que haver uma concordância. Tem que haver algo que nos atraia um ao outro.
e que nesse dia nós venhamos estar juntos em orações, juntos no mesmo propósito, unidos na vitória, unidos no Evangelho. Porque, meu irmão, não adianta a gente ganhar o mundo todo e perder a nossa alma. Não adianta a gente alcançar grandes multidões e não levar uma parte dessa multidão ao céu. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a tua vida, minha irmã. E eu quero aqui fazer um convite. Se inscreva no nosso canal. Se possível, entre em contato conosco. Conheça o nosso projeto de casa de recuperação aqui na cidade de Juquitiba. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um. Amém.